Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Letícia Silva e juntos nós vamos aprender a responder as questões de língua portuguesa da banca ADM Tech. O tópico da nossa aula de hoje é sujeito. Vamos lá começar observando como é que a banca cobra esse tipo de questão. A questão diz o seguinte: com relação aos termos essenciais da oração, ao analisar a frase assaltaram a padaria do Português ontem à noite, pode-se dizer que o sujeito dessa oração é. Primeiro aqui nós vamos observar o que são termos essenciais, são aqueles termos mais importantes da nossa oração, que é o sujeito e o predicado. Perfeito? O resto, nós temos outras classificações dos termos acessórios e os termos integrantes. Mas a gente não vai falar disso hoje. Nós vamos falar aqui somente do sujeito, que é um termo essencial da oração. Aqui nós temos 4 possibilidades: simples, inexistente, indeterminado e oculto. Mas antes de nós entendermos cada um desse sujeito aqui, você que não é inscrito aqui no canal, cuide e faça a sua inscrição. Curta esse vídeo, comente e compartilhe aí para o pessoal ficar sabendo que você está estudando para o concurso. Então vamos lá. O que é um sujeito simples? Muito simples. É o sujeito que só tem um núcleo. Ou seja, não importa se esse núcleo é singular, se esse núcleo é plural. Se eu disser assim, olha, a menina é bonita. Aí eu sei que a menina é bonita. Quem é o núcleo do meu sujeito? Menina. Se for as meninas, continua sendo um sujeito simples. Se eu tiver mais de um núcleo, por exemplo, a menina e o menino são bonitos. Agora eu tenho 2 núcleos. Esse sujeito vai ser de que tipo? Vai ser do tipo composto. Não está aqui nessa lista porque a banca não deu opção. Mas o sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Perfeito, simples. A letra B, o sujeito inexistente, é aquele que ocorre, que não ocorre na verdade, né? Com verbos que não têm pessoa, com verbos impessoais, como é o caso do verbo haver com a ideia de existir. Vou colocar ele aqui como um exemplo. O verbo haver com a ideia de existir, com a ideia de tempo transcorrido, assim como o verbo fazer. Se eu digo assim, ó, faz 10 anos que estudo. Observem que o verbo fazer, ele permanece aí no singular, porque ele é impessoal, ele não tem ninguém aí, não tem uma pessoa, tá? A mesma coisa também acontece com os verbos que expressam fenômeno da natureza. Os verbos que expressam fenômeno da natureza, naturalmente, eles não têm sujeito. Por exemplo, chover. Eu vou colocar aqui uma frase: choveu hoje. Quem choveu? Não sei. A professora faz São Pedro. Não foi São Pedro que choveu, tá? Ele pode até ter feito chover, mas não foi ele que choveu. Então, ele não realiza a ação do verbo, ele não conjuga o verbo, ele não é sujeito. Dessa forma, o verbo chover, ele é um verbo que ele não tem sujeito. Professor, é possível acontecer um sujeito com o verbo chover? É. Na situação de que ele esteja numa frase em um sentido figurado. Por exemplo, choveram aplausos. Percebe que agora o verbo foi para a terceira pessoa do plural? Ele sofreu uma variação? Nessa situação, ele pode adquirir um sujeito, porque ele não está no sentido de chover de fato, é um sentido figurado. Aí pode acontecer, mas de modo geral, os verbos que expressam fenômeno da natureza, eles são impessoais, logo não tem sujeito. Perfeito? A professora, a gente nem viu a questão que é, a gente vai ver daqui a pouco. Fica aí na paz que a gente vai chegar lá. E o sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo estabelecer, definir quem é a partir da terminação do verbo. Ou seja, ele está ali, eu estou vendo, na verdade ele não está, né? Eu tenho uma desinência do verbo que está em alguma pessoa do discurso, mas eu não consigo estabelecer quem é esta pessoa. E para o sujeito indeterminado acontecer, eu preciso ter algumas situações. Ou o verbo está na terceira pessoa do plural, sem um referente. Ou ele está na terceira pessoa do singular, seguido da partícula se.
desde que os verbos sejam verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Por quê? Porque quando o verbo está na terceira pessoa do singular, seguido da partícula se, mas o verbo é transitivo direto, ali a gente não tem um sujeito indeterminado. Ali a gente tem um sujeito determinado, porque nós estamos diante de uma construção na voz passiva. Tá? Mas não se preocupe que a gente não vai falar de voz passiva agora, tá? Nós vamos entender quais são os tipos de sujeito, como é que a gente faz para identificar aqui nessa questão da banca ADM Tech. Ah, entendi. O verbo tem que estar na terceira pessoa do plural sem um referente. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele. Mas aqui eu preciso ter o se, obrigatoriamente, senão a gente não vai encontrar o sujeito indeterminado. Tá? Um exemplo aqui eu tenho, precisa-se de professor. Quem é que precisa de professor? Alguém. Ó, aqui o verbo está como na terceira pessoa do singular. Quem precisa? Ele. Quem é ele? Não sei. Precisa ser. Eu tenho agora uma partículazinha que vai indeterminar esse sujeito. Observe que o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de algo ou de alguém. É um verbo que exige uma preposição. Logo, eu estou diante de um verbo que pede um complemento indireto, ou seja, um objeto indireto. Assim, eu vou ter a ocorrência de sujeito indeterminado. Quando é que eu vou também localizar? Quando ele estiver na terceira pessoa do plural, como é o caso da nossa questão. Observe, assaltaram a padaria do português ontem à noite. Aí eu tenho aqui, cadê minha caneta? Achei. Assaltaram a padaria. Quem assaltaram a padaria? Eles. Quem são eles? Eu não sei. Se eu não sei quem são eles, o meu sujeito é indeterminado. Já tenho a resposta da minha questão. Mas se por acaso, vamos supor que aqui antes dessa frase eu tivesse uma outra construção dizendo assim, olha, os ladrões entraram no estabelecimento. No estabelecimento. Quase que não sai a palavra. Entraram no estabelecimento. Assaltaram a padaria do português ontem à noite. Quem assaltaram a padaria do português? Eles. Quem são eles? Os ladrões. Aí eu teria um referente de sujeito. Tendo um referente de sujeito, aqui eu não teria sujeito indeterminado, eu teria um sujeito oculto. Porque o sujeito está oculto no verbo. Se eu digo assim, ó, por exemplo, amei. Amei muito. Quem amei muito? Eu. Eu amei. Você consegue identificar quem é o sujeito a partir da terminação do verbo. Aqui nós conseguimos entender um pouquinho sobre sujeito. Nós temos ainda, além desse, um sujeito que a gente chama de oracional, que não está aqui, a banca não colocou nem composto nem oracional. O sujeito oracional acontece da seguinte forma: eu tenho um verbo, ou seja, uma oração, que exerce o papel de sujeito. Se eu disser assim, por exemplo, olha, é importante estudar. Aí eu pergunto, o que é importante? Estudar. Estudar é importante. É como se eu dissesse assim, olha, português é importante. Ou é importante português, fica meio estranho, porque aí eu já estou botando o sujeito para depois do verbo. Mas no caso de eu poderia escrever aqui, olha, estudar é importante. Português é importante. Percebe que o verbo estudar assume o lugar da palavra português? Ele assume o lugar de um nome. Esse nome exerce o papel de sujeito. No caso aqui, eu tenho um verbo que exerce o papel de um sujeito. Logo, ele é um sujeito oracional. Então, é isso, minha gente. Basicamente, simplificando os tipos de sujeito e entendendo aqui a questão da banca ADM Tech, é o que eu tenho para vocês neste momento. Espero que vocês tenham compreendido. Um cheiro, até mais!